Olá, meus irmãos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Pois é, como eu falei, né, sobre aquele vídeo hoje de manhã, pela manhã, que vi no João Dourado, passei lá na Fazenda Canaã e fiz uma gravação, né? Pois é, a grande verdade é essa. Não existe outra verdade. Não sou eu, é a Bíblia que fala. Tudo tem que apontar a Jesus. Tudo tem que falar de Jesus. Tudo tem que apontar o Criador. Tudo tem que apontar o Filho dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você que aceitou Jesus, você que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, continua apontando a Jesus, continua glorificando a Jesus. O ensinamento é esse, que você viva a doutrina de Jesus. Tudo é para Jesus, tudo é para a glória, tudo é para Jesus, tudo é apontar a Jesus. Não existe algo a apontar a si mesmo, buscar a sua própria glória. Tudo é a glória de Jesus. A glória de Jesus. O mundo é cristocêntrico. Tudo é cristocêntrico. Tudo é cristocêntrico. Então tudo é para Jesus. Tudo é para a glória de Jesus. Não existe nada para apontar outra coisa a não ser Jesus. O fundamento é Jesus. Tudo é Jesus. O fundamento é Jesus. Até o Espírito Santo tem que apontar a Jesus. Como eu falei de uma pregação que o pastor estava fazendo na igreja, antes da Santa Ceia, na minha igreja, o cara só pregou o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Tá errado, isso não é Espírito Santo. Isso não é falta de conhecimento. Isso é uma grande heresia. É uma grande mentira. Só apontando o Espírito Santo. Nada de apontar Jesus. Como é que você faz uma pregação que só aponta Jesus? Que só aponta o Espírito Santo? Se não apontar Jesus, esse não é o Espírito Santo. Como é que vocês têm hinos antibíblicos que não é hino de Jesus? Vários hinos, espírito, espírito, espírito. Que espírito é esse que ninguém conhece esse espírito? Eu mesmo não conheço esse espírito. Porque o espírito não está apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. E toda autoridade foi dada para ele no céu e na terra. E tem que apontar ele, porque ele é o fundamento. Não adianta ninguém tirar o fundamento, é Jesus Cristo. E não tem essa conversa fiada de mas Jesus é o mesmo, é o Espírito. Não, não, não. Lê Bíblia que você vai entender. Entende João 16 para você ver. Então querem tirar grandes verdades. É tipo a igreja de herege. Você entendeu? A igreja de herege, igual eu fiz aquele vídeo. Pastores não falam a verdade. Fica nessa conversa, falar mal, tem que falar a doutrina de Jesus. Não existe falar mal. É falar a doutrina de Cristo, falar a palavra do Senhor. E conversa fiada é essa? Que ninguém está falando mal de igreja. Ele está falando de acordo com a palavra, a fazenda Canaã, a igreja Iude. É grande heresia que só fala mentira, levando almas ao inferno, pessoas ao inferno. Não pregando o verdadeiro evangelho, um evangelho fajudo e mentiroso, que é a teologia da prosperidade, ensinamentos de demônios, ensinamentos que não é do Senhor, ensinamentos que só aponta a IURD é a Igreja Universal, que só aponta a própria igreja, a igreja mundial, essas igrejas de grandes heresias, fora as igrejas pequenas que tá cheio no Brasil todo, igrejas pequenas que só aponta ela mesma, não aponta Cristo. O apontamento tem que ser para Jesus. Jesus é o fundamento de tudo. Tudo é para Jesus, tudo é para Jesus, tudo é para Jesus, tudo é para Jesus. Não adianta, meu irmão, congresso, tudo que fala no nome de Deus, congresso, todo movimento cristão, tudo que é cristão, se não tiver o apontamento para Jesus, esse não é de Deus, esse não faz parte da doutrina de Jesus, esse não é o Espírito Santo, é mentira, é heresia. E as pessoas querem nos calar. Cale você, agora como nós não cala não. Vamos falar a verdade. Pastores medrosos tá cheio. Não disse que vai falar mal da igreja. Mal da igreja tem que ensinar as pessoas a doutrina de demônio. Essas igrejas são doutrina de Satanás, doutrina de demônio. Levam um alimento sólido, mas levam um alimento fajudo, mentiroso, que leva as pessoas ao inferno. O alimento sólido, pacote de feijão, arroz, carne, tudo bem, certo? Mas o alimento espiritual não leva, que é a doutrina de Cristo, que é o verdadeiro Jesus, que é o apontamento a Cristo. Não leva. E as pessoas têm morrido por falta de conhecimento. E os pastores que se dizem que é pastor e homens de Deus não falam a verdade. Tem medo de falar. Fica lá no púlpito começando conversa fiada. Dizer que não vai falar mal. Falar, ninguém está falando mal de ninguém. A gente está falando da doutrina de Jesus. Falou errado, tem que ser debatido.
É igual a gente falar do desigrejado, igual o nosso pastor Júlio, que faz parte do canal do Kawai, que é um grande homem de Deus, que é uma bênção de Deus. Ele se levanta contra os desigrejados, tá certo, é contra a palavra, a Bíblia condena. Sobre o dízimo eles falam, né? O pastor Júlio, que é uma bênção de Deus. Um abraço, pastor Júlio, Deus abençoe o senhor. Fala a verdade. Então ele combate as heresias, não é que ele tem raiva das pessoas, ele combate as heresias. É a mesma coisa, os irmãos, pastores não falam a verdade, tem medo de falar. É hora de falar mal de igreja, a gente fala da palavra do Senhor. Tem que apontar Jesus. São grandes heresias, grandes mentiras eles falam, que proclamam grandes arrogância. Você entendeu? E essas igrejas são igrejas de demônios, não é de Deus. Não são igrejas do Senhor, igrejas de demônio. Façam papel até de macumba, de umbanda, papel do espiritismo, que são grandes centros de demônios, que não tem nada a ver com a palavra. Mas os pastores ficam com medo, ficam na frente da igreja com medo de falar a verdade, de falar do Senhor, falar da Bíblia, de falar o verdadeiro evangelho. Jesus te levantou foi para falar do verdadeiro evangelho. Para você falar do verdadeiro evangelho, você tem que combater as heresias. Não existe isso. Para com isso, pastor. Para com isso, presbítero. Para com isso, diáconos. Para com isso, presbíteros. Para com isso, pastores. Os pastores do Brasil, da maioria, tudo medrosos, tem medo de falar da doutrina verdadeira de Jesus. Então vocês estão errados, tem que combater essas heresias. São poucos homens de Deus que falam a verdade. Está com medo de processo, está com medo de dar uma retaliação. Jesus é na tua vida, meu irmão. Se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, se você fala da doutrina verdadeira de Cristo, Ele te protege, Ele sabe. Ninguém mexe com você. Pode ter certeza que ninguém mexe, porque quem manda na tua vida é Jesus. Quem te redimiu foi Jesus, quem te lavou foi Jesus. Se você falar da doutrina dele verdadeira, você pode ter certeza que qualquer retaliação, qualquer peste que vir contra você vai cair, porque Jesus é contigo. Vocês têm que entender isso. Porque vocês são medrosos, porque vocês têm medo de falar dessas igrejas, desses templos de heresias, porque vocês têm medo de falar da micro-região, que tem várias igrejas de herege, várias igrejas de mentira, como a igreja Efraim, é uma grande mentira, é uma grande heresia, que prega o evangelho fajudo, igual essas igrejas grandes. As pessoas têm medo de falar, as pessoas não querem falar do amor de Cristo. Jesus te levantou para falar, não é falar mal, não, é combater as heresias, é ensinar as pessoas a viver na palavra, ensinar as pessoas a viver na doutrina de Jesus. Essa é a palavra, meu irmão. Essa é a palavra do Senhor. Vou abrir aqui a Bíblia aqui. A palavra do Senhor fala aqui em João que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida. Ele é o caminho. O caminho não é a IURD, o caminho não é a presbiteriana, o caminho não é a assembleia, o caminho não é nada dessas igrejas. O caminho é Jesus Cristo de Nazaré. São igrejas que pregam biblicamente a palavra, igual a igreja presbiteriana, igual a igreja assembleia, igreja wesleyana, que pregam uma doutrina verdadeira de Cristo, né? Que a gente tem que estar, mas essas igrejas não significam nada, vezes nada. O que significa o fundamento que chama-se Jesus. Claro que a gente tem que congregar, tem que ir à igreja, sim. Algumas igrejas bíblicas a gente tem que frequentar, tem que ir na igreja bíblica, você entendeu? Mas não significa nada, vezes nada. O que significa tudo chama-se Jesus. Ele é o fundamento, chama-se Jesus. Vocês têm que entender. E a igreja é mandamento, é lei, é ordem de Cristo. É Jesus que manda, mas não salva ninguém. Não muda a vida de ninguém. Quem muda é Jesus. Jesus que muda. Ele é o fundamento, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o eterno, Ele que morreu na cruz por nós, Ele é o todo-poderoso, Ele é o criador do céu e da terra, chama-se Jesus. Aprenda a colocar Jesus em primeiro lugar, aprenda a falar quem fala mal do evangelho, quem prega grandes arrogâncias, quem prega mentiras, tem que falar, é ordem de Jesus. Se não fosse ordem de Jesus, ele não falava em Mateus 24, 24. É ordem de Jesus. Essa é a palavra, meu irmão. Tem que combater as heresias. Tem que combater, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, meu irmão.